911, qual a emergência? Minha filha caiu na piscina, ela não tá respirando. Eu preciso de uma ambulância. Qual a idade dela, senhora? Ela tem 7 anos, ela não tá respirando, ela tá roxa, o que eu faço? Essa foi a simulação da chamada de emergência de uma jovem mãe solteira de 27 anos, relatando ter encontrado sua filha de 7 anos afogada na piscina de sua casa. Mas estamos em um canal de True Crimes, e essa tragédia familiar pode ser ainda pior. Eu sou Bruno Henrique e hoje vamos mergulhar nos arquivos criminais da trágica morte de Adriana Ruto. Antes de mergulharmos nos eventos trágicos que se seguiram, é importante conhecer quem são as pessoas envolvidas neste caso. A primeira personagem do caso de hoje é Amanda Lewis, uma jovem mãe solteira de 27 anos, residente na pequena vila de Estes, localizada no norte da Flórida. Quando eu digo pequena vila, é pequena mesmo. O último censo realizado em 2020 estimou uma população de 341 pessoas. Amanda trabalhava como assistente de enfermagem em um lar de idosos, fazendo turnos noturnos para sustentar os seus 2 filhos. Descrita como uma pessoa reservada e trabalhadora, ela enfrentava os desafios diários de criar 2 crianças sozinha, em um ambiente onde as tensões muitas vezes estavam presentes. A segunda personagem, Adriana Ruto, a filha mais velha de Amanda, tinha 7 anos na época dos fatos. Ela é descrita como uma criança extrovertida e hiperativa. Adriana foi diagnosticada com TDAH, que é a síndrome do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que às vezes tornava seu comportamento difícil de lidar. Mas aqueles que a conheciam e conviviam com ela diziam que Adriana era uma menina alegre e cheia de vida. O nosso terceiro personagem, AJ Ruto, o irmão mais novo de Adriana, tinha 6 anos na época. Diferente de sua irmã, AJ era um menino muito calmo e introspectivo. E segundo sua mãe, ele era o tipo de criança que podia passar horas brincando sozinho. Agora que você conhece os personagens centrais dessa história, vamos entender como os acontecimentos daquele dia se desenrolaram. Em 8 de agosto de 2007, um dia quente de verão na pequena vila de Estes, após uma exaustiva jornada de trabalho, Amanda decidiu tirar um cochilo enquanto as crianças assistiam TV. Pouco depois do meio-dia, o calor se tornou insuportável e as crianças, como de costume, foram brincar no quintal da casa. Neste quintal havia uma piscina inflável redonda e Amanda advertiu seus filhos para não entrarem na piscina, pois eles iriam sair para comprar materiais escolares, pois estava no fim das férias de verão. Em um determinado momento, AJ entra na casa e fala com Amanda que Adriana está na piscina. Amanda entende que a garota está próximo da piscina e manda AJ falar para ela se afastar. Pouco tempo depois, ela chega na janela que dá visão para o quintal e vê AJ debruçado na piscina, aparentemente tentando tirar Adriana da água. Ela então corre até o quintal e se depara com Adriana submersa na água, já sem respiração. De imediato, ela liga para a emergência e pede uma ambulância para socorrer sua filha. Enquanto o socorro não chega, ela tenta fazer manobras de ressuscitação. Quando os socorristas chegam, Adriana já está inconsciente. Eles fizeram o possível para salvar a vida da pequena garota. E as manobras realizadas inicialmente resultaram em uma pequena pulsação nela. Ela então foi levada às pressas para o hospital, mas infelizmente os esforços para reanimá-la foram em vão. A causa da morte inicialmente foi registrada como afogamento acidental, um evento trágico, mas infelizmente comum, especialmente em estados como a Flórida, onde piscinas são uma característica comum nas casas. Porém, algo nesse caso chamou a atenção dos investigadores. Durante uma inspeção de rotina na casa, os policiais notaram que o ambiente estava em péssimas condições. O quarto das crianças tinha um forte odor de urina. Não havia brinquedos naquele ambiente
que viviam 2 crianças e a casa em geral estava muito desorganizada. Amanda explicou que tinha retirado os brinquedos como punição por mau comportamento de seus filhos. Mas essa explicação não convenceu totalmente os policiais, pois, segundo ela, os brinquedos estavam guardados em um depósito no quintal, mas os policiais não encontraram brinquedo algum lá. Enquanto Adriana era socorrida até o hospital, AJ ficou sob os cuidados de sua avó materna e seu marido, que era padrasto de Amanda. AJ então contou uma versão sobre os fatos que assustou seus avós. Então, o avô de consideração dele ligou para a polícia e disse que o garoto tinha uma versão diferente da versão contada por Amanda. O garoto foi levado até a delegacia para conversar com os policiais, que nesta hora já estavam registrando o caso como um trágico acidente doméstico. AJ contou aos policiais que naquela manhã Adriana estava brincando com produtos de limpeza e teria borrifado este produto por toda a casa, até mesmo na televisão. E isso teria deixado sua mãe furiosa, que em um ataque de raiva teria segurado a cabeça de sua filha dentro da água da piscina para abafar os seus gritos. Os policiais ficaram chocados com essa versão dos fatos, pois se o garoto estivesse falando a verdade, eles teriam um caso horrendo de homicídio para apurar. Uma psicóloga foi chamada para conversar com AJ para ver se ele estava falando a verdade. É fato que o garoto entrou em contradições em alguns momentos, pois às vezes ele dizia ter visto Amanda folgando sua irmã. Em outros momentos, ele dizia não ter visto nada, pois se ele tivesse visto, ele teria sérios problemas. Mas um fato deu credibilidade à versão do garoto. Ele contava sua versão e mostrava como Amanda havia segurado a cabeça da pequena Adriana sobre a água, e era com a mão espalmada cobrindo todo o rostinho da garota. E os trabalhos periciais mostraram que a jovem tinha hematomas na face, compatíveis com pontas de dedos de uma mão adulta, segurando seu rosto exatamente como AJ descreveu. Isso deu um enorme peso aos relatos do garoto. Mas não podemos esquecer que ele tinha apenas 6 anos de idade. Será que a justiça daria credibilidade ao que ele estava falando? Principalmente pelo fato de ter algumas pequenas inconsistências nas versões apresentadas por ele. Com as novas informações fornecidas por AJ, a polícia decidiu aprofundar a investigação. Eles revistaram a casa de Amanda e descreveram aquele ambiente como impróprio para a convivência de 2 crianças. O quarto dos irmãos tinha um forte odor de urina. Não havia roupa de cama nos colchões em que eles dormiam. O lugar era uma bagunça total e não havia brinquedo algum na casa. Quem tem filhos sabe que em qualquer canto da casa que você for, vai encontrar um brinquedo perdido. Outros fatores aumentaram a suspeita sobre Amanda, como o comportamento emocionalmente distante dela no hospital. A médica que recebeu e tratou Adriana disse que em seu primeiro contato com Amanda, enquanto ainda estavam tentando de tudo para poder salvar a vida da garota, notou Amanda indiferente com as atualizações do quadro clínico dela. Em alguma dessas conversas, para atualizar as informações, Amanda ouviu o que a médica tinha a dizer e não esboçou nenhuma emoção. Ela apenas questionou onde ficavam as máquinas de lanche do hospital. Mas até aí, ela poderia estar em estado de choque. Quando a médica foi dar a péssima notícia de que Adriana não tinha resistido, ela descreveu Amanda como indiferente, questionando apenas quais seriam os procedimentos a seguir. A polícia descobriu também que anos antes, Amanda havia perdido um outro filho. Ela teve Alex, seu primeiro filho, quando tinha apenas 17 anos de idade, e ele viveu pouco mais de um ano. Alex teria morrido supostamente após uma convulsão. Amanda teria deixado ele dormindo na cama, e quando ela retornou minutos depois, ele já estava sem vida, caído sobre o piso. Mas este caso não levantou suspeitas na época e não foi investigado a fundo. O julgamento de Amanda Lewis começou em fevereiro de 2008 e rapidamente ganhou atenção nacional.
A promotoria baseou seu caso principalmente no testemunho de AJ, que na época tinha apenas 7 anos de idade. Durante o julgamento, AJ foi levado à frente de todo o tribunal e colocado no banco das testemunhas. Ele foi tratado como um adulto, tendo feito o juramento e respondido todas as perguntas feitas pelo promotor. Em um determinado momento do julgamento, foi apresentado um desenho feito por AJ, mostrando sua mãe segurando sua irmã submersa na piscina. Mas o que mais emociona ao assistir o depoimento do pequeno garoto é a hora que o promotor pergunta se sua mãe estaria ali no tribunal. Ele responde que não, pois ela estava na cadeia. Então, ele pergunta se AJ reconhece aquela mulher, apontando para Amanda sentada no banco do réu. O garoto então reconhece sua mãe e começa a chorar descontroladamente. AJ era um garoto de apenas 7 anos. Ele estava depondo contra sua mãe sobre o assassinato da sua irmã. Será que não tinha uma forma menos traumática para tirar essa informação do garoto e levar ao conhecimento do júri? Outras testemunhas de acusação foram algumas colegas de trabalho de Amanda. Uma delas contou que meses antes do ocorrido, Amanda tinha comprado um carro novo e Adriana teria rabiscado os bancos com tinta permanente. Nessa oportunidade, Amanda teria dito que não aguentava mais Adriana e queria acabar matando ela. Mas até aqui parecia apenas uma força de expressão de uma mãe enfurecida. A mãe de Amanda também foi convocada como testemunha. E enquanto respondia as perguntas feitas, ela afirmou que Adriana tinha medo de água, muito medo, e não tinha costume de se aventurar na piscina sozinha. A defesa, por sua vez, tentou desqualificar o depoimento de AJ, argumentando que ele era muito jovem para entender plenamente o que havia acontecido e que poderia estar confuso. Apesar das tentativas da defesa de semear dúvidas, o júri acabou convencido pela narrativa da promotoria. E após 4 dias de julgamento e apenas 2 horas de deliberação, Amanda Lewis foi considerada culpada de homicídio em 1º grau e abuso infantil agravado. Ela foi sentenciada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, além de uma pena adicional de 30 anos pelo abuso infantil. Amanda Lewis sempre manteve sua versão de inocência, alegando que não teve nada a ver com a morte de sua filha, sustentando sempre a versão do acidente. Seus advogados entraram com apelações, mas todas elas foram negadas. Enquanto isso, AJ foi adotado por uma família e conseguiu aos poucos reconstruir sua vida. O caso também levantou questões importantes sobre a confiabilidade de testemunho de crianças em casos criminais, especialmente quando essas crianças estão diretamente envolvidas, como era o caso de AJ. Ele nos faz questionar a linha tênue entre a tragédia acidental e um crime premeditado. A condenação de Amanda foi baseada principalmente no depoimento de uma criança, seu filho, o que nos leva a perguntar sobre até que ponto podemos confiar em tais relatos em casos tão graves. No entanto, as evidências físicas, como os hematomas encontrados no rostinho de Adriana, além do histórico complicado de Amanda com seus filhos, foram suficientes para convencer o júri neste caso. O que vocês acham? Amanda foi injustiçada ou a justiça foi feita? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o nosso próximo encontro. Tchau!